E o convite para esse tema em especial, para mim, foi bastante gratificante, que é a convivência em família e seus desafios. E eu não imaginava que, ao preparar a palestra, quanta coisa é mexida, né? Porque a família é algo que há sempre um desafio. E quanto mexe com a gente, quanto desperta muitas questões. E eu espero que essa noite possa ser, através dessa exposição, um despertar para cada um de nós que aqui estamos, com as reflexões que a gente pode fazer a partir dessa nossa conversa aqui. Então eu começo trazendo a questão do Livro dos Espíritos, a questão 775, quando Kardec pergunta aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Então a família é um lugar onde a gente vivencia muitos desafios de convivência, porque nós espíritas sabemos que receber um espírito como familiar é uma grande oportunidade de reconciliação também. É uma grande responsabilidade receber esse Filho de Deus que Ele nos confia para que possamos oferecer a Ele valores, oferecer a Ele crescimento, condição de crescimento espiritual. E a gente se lembra da frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: reconcilie-se com seus adversários enquanto estão por perto. Quem é o nosso filho, quem é a nossa filha, quem é o nosso marido, a nossa esposa, quem são aquelas pessoas que nessa encarnação Deus nos permitiu nos juntarmos nessa grande escola chamada família, para essa oportunidade de redenção e de crescimento. Hoje, nós vivemos uma crise muito grande da nossa sociedade contemporânea, de valores éticos e morais. Hoje a gente vê que existe uma exaltação do ter no lugar do ser. Existe uma busca constante do ter, do materialismo imperando, e o ser parece que vai ficando esquecido, vai ficando de lado. O egoísmo e o individualismo imprimiram suas marcas no comportamento coletivo. As pessoas vivem muito mais voltadas para si, muito mais preocupadas com o seu individualismo do que com o próximo. Então valoriza-se mais o prazer imediato e a satisfação dos desejos. Aí vamos procurar entender um pouco como isso foi acontecendo em relação às famílias. Nas gerações passadas, nós temos aqui, inclusive eu, pessoas que nasceram antes dos anos 60, né? A gente não gosta muito de, às vezes, falar, né? Mas as famílias até os anos 60, elas tinham um modelo. Esses modelos das gerações passadas é o que a gente chama de modelo clássico de família. Então, a nossa infância, daqueles que nasceram antes dos anos 60, nós vivemos famílias tipicamente clássicas. Os anos 60 trouxeram muitas transformações sociais, né? E com isso também a transformação da própria estrutura da família, desse modelo. Esse modelo clássico
era chamado de pai orientado. O que é isso? Havia uma autoridade do pai, mesmo na ausência dele. Mas essa autoridade não significa que realmente o pai fosse aquele que mandasse. Às vezes não mandava nada, era a mãe que mandava. Mas era a figura hipotética de autoridade. Aquela frase muito usada: quando seu pai chegar, né? O bicho pegava, né? Aqueles olhares, quando seu pai chegar, isso já era um comando que trazia uma certa estabilidade para aquela família. Mesmo que o pai não mandasse nada, mas era essa figura hipotética. Esse modelo de família, ele tinha muitas virtudes, mas também muitos defeitos. Existia uma certa ditadura, mas havia uma ordem absoluta, onde as pessoas sabiam o que fazer, onde queriam chegar. Então isso era muito bem orientado. A figura de autoridade servia para limitar a atuação da família. Bom, nós vivemos num momento de transição na Terra. É muito fácil, mais fácil para nós espíritas compreender esse momento de transição. Quando a gente pode compreender a Terra como um grande organismo que passa por processos de transição e evolução. E nesse momento, nesse processo, há acúmulo de eventos, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, promovendo uma grande mudança. E isso causa rebuliço, né? Então a gente vive momentos de crise, onde muitas vezes a gente escuta falar: gente, o mundo está perdido, a Terra nunca teve desse jeito. Mas é um momento de transição, onde muitas coisas entram em ebulição, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. E a geração que reencarna na Terra, a partir dos anos 60, é uma geração mais insubmissa. Os filhos não são tão submissos como nós éramos. E isso tem gerado o quê? Muitas vezes a gente vê pais de criança de 2 anos de idade falando: eu não sei o que faço com meu filho. Né? Então, você vê aquele serzinho, às vezes você escuta os pais, muitas vezes nos consultórios, falando da criança, e quem escuta parece que é um ser imenso, um monstrinho ou um monstro, né? E que comanda tudo e que os pais não sabem o que fazer. Então, o que aconteceu na mudança do padrão familiar para que chegássemos a esse ponto? Até os anos 60, a família era bem orientada no padrão pai orientado, como eu falei antes, né? Quando a gente vê as fotos antigas de família, a gente vai ver como são essas fotos: todo mundo sério, o pai e a mãe sentados no meio, os filhos aos lados, numa ordem cronológica, né, de nascimento, e todo mundo sério, aquela, né, impostação para tirar as fotos. Hoje, se você tirar uma foto séria, né, fica estranho. Então todo mundo ri, selfies, todo mundo tira a foto como quer. Então isso as fotos já mostram mudanças. Bom, na Segunda Guerra Mundial, ela veio mostrar para a gente que se as condições fossem dadas, nós voltaríamos à barbárie. Que a nossa civilização ainda é muito frágil e que qualquer desconstrução do tecido social faz com que voltemos a condições medievais de violência. Então a gente é muito frágil. Qualquer desconstrução que a gente vive
faz com que a gente comece a ter comportamentos mais medievais, né? E aí, na Segunda Guerra, as famílias começaram a ser mexidas. Eu estou falando isso para a gente contextualizar um pouco. As famílias foram muito mexidas. Os homens saíram para a guerra. As mulheres, que eram submissas e ficavam em seus lares, saíram para as fábricas para trabalhar, né? Porque precisavam viver. Quando a guerra acaba, as mulheres não querem voltar para os fogões, né? Porque elas ganharam ali autonomia, liberdade financeira, e que, eu não estou dizendo que isso tenha problema nenhum, né? Mas para poder explicar a transformação. Então, essas mudanças provocaram uma instabilidade. Tudo isso provocou instabilidade, porque esse modelo clássico de família tinha muitos anos que ele vinha sendo praticado. E esse nosso novo modelo de família não tem nem 70 anos. Então vamos também refletir na nossa dificuldade, porque a gente está se adaptando ainda, né? Houve uma grande mudança e ficamos muitas vezes perdidos. Até os anos 60, a figura central da família eram os pais. Depois dos anos 60, a figura central da família passa a ser os filhos. Então a gente vê uma grande mudança aí. E aí entrou o discurso da psicologia e da psicanálise, que foi o discurso do cuidado para não se produzir traumas. E isso foi ouvido de uma forma tão intensa que esses pais acabaram criando, esse discurso acabou criando, e não era a intenção, não tenho nada contra a psicologia, eu sou psicóloga, né? Nem estou malhando nada disso. Começou a criar uma geração de pais que começou a cuidar dos filhos com exagero, havendo uma inversão de valores. Naquele cuidado, eu não posso traumatizar o meu filho, e aí isso foi tão exagerado que se perderam, né? Foi centrado no filho e o pai e a mãe perderam esse lugar de autoridade. E aí você começa a transferir esse poder do pai e da mãe de autoridade para os filhos. E o que acontece quando eu dou maturidade, eu dou poder a quem não tem maturidade? Vira um déspota, né? Então, a gente começou a ver filhos tiranos, né? Filhos exigindo uma série de coisas, e os pais com aquele medo, com aquela dificuldade, o medo de traumatizar, começou a não saber como lidar e começaram a se perder. E aí a gente começa a pensar, né? A gente pode pensar numa reflexão. O que vocês acham que vem primeiro, o amor ou o respeito? O respeito. Os pais fizeram a escolha de amar seus filhos, mas é preciso que as condições de amor sejam dadas. O filho não ama logo os pais, ele respeita os pais. Para amar, eu preciso respeitar. Para amar, eu preciso admirar. E é só assim que esse amor vai sendo construído. A gente percebe que os pais do passado, eles não tinham essa preocupação se os filhos o amavam. Ninguém ficava perguntando para os filhos: filho, você me ama? Filha, você me ama? Você ama a mamãe? Você ama o papai? Você vê que hoje tem uma preocupação, né? Você me ama?
E antigamente não. Ninguém perguntava, filho, você me ama? Mas o que era desejado pelos pais era o respeito, era o se fazer respeitar. Porque quando a gente fica tentando ser amado, esquecendo do respeito, no final das contas a gente não é nem amado, nem respeitado. E a gente vê que hoje em dia muitos pais não sabem como educar os filhos, né? Com o advento assim do trabalho da mulher, do homem, da mulher, que não tem nada demais, porque na verdade a questão com os filhos não é a quantidade do tempo que você vai ter, mas a qualidade desse tempo que você vai ter com o seu filho. Não adianta você passar um dia inteiro com o filho onde você não é presente nessa relação. E às vezes você tem algumas horas onde você se torna extremamente presente. Então, a gente vê, mas que apesar dessa questão, né, ela em si não ser nenhum problema, mas a gente vê que muitos pais, quando chegam em casa, porque estão cansados e por um comodismo, deixam os filhos com celular, com tablet, e ali tem um mundo de coisas que essa criança adentra e muitas vezes fica quietinho, né? E você consegue ajeitar as coisas que você precisa, você consegue ver aquele jornal que você quer ver, você consegue ver aquela novela e o filho está quietinho. Mas a gente também não sabe nesse quietinho, nesse mundo que ele adentra, o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a gente hoje vê crianças assistindo, ele está assistindo um canal de TV a cabo, um canal onde tem programas educativos, desenhos, e ao mesmo tempo que quando chega na hora do intervalo você vê que tem muita propaganda, que tem um incentivo muito grande ao consumismo, né? Então você está crente que aquele filho está ali, mas ele está sendo incentivado, né, ao consumismo. E aí, entendendo o que aconteceu, né, historicamente falando, toda vez que eu tenho um modelo e que esse modelo passa a ser questionado, seja na ciência, ou num comportamento de conduta, ou mesmo de família, acontece um movimento que acontece na dialética. Eu tenho uma tese, e essa tese seria a família anterior aos anos 60. Mas essa família passa a ser questionada. Não tem diálogo, o modelo é patriarcal, a mulher é submissa, os filhos não podem conversar. Aí cria-se um modelo que é a antítese desse, que chamaria na dialética de antitese. E aí não tem problema nenhum, mas só que quando eu tenho um modelo antigo e começo a questionar, eu destruo nele o que era ruim, mas eu também destruo o que é bom, o que era bom. Porque essa família patriarcal, rígida, submissa, sem diálogos, precisaria sim modificar-se. Mas aquela família de ordem, de respeito, precisaria permanecer. Se perdeu, todo mundo ficou perdido. O que fazer? Será que voltar ao modelo antigo funcionaria? Não. A gente vai ter que ir para uma família síntese, né? Tem uma tese, família clássica, que eu questiono. Criamos uma antítese, que é essa família, né, que a gente vê hoje, que também não responde a tudo, não dá conta. E aí fazemos uma síntese disso, que também vai passar por questionamentos. Nada para, porque assim é a lei do progresso.
A gente ouve muito um discurso, né? E não é de hoje, desde as famílias antigas, essa geração está perdida. Né? Quanto tempo a gente ouve? Quando a gente era jovenzinho, essa geração está perdida. Aí depois a gente vai ficando mais velho, continua ouvindo a outra geração. Essa geração está perdida. E não é bem assim, né? Porque todas as gerações, elas deram resposta a algo, à vida. E essas respostas seriam muito melhor dadas se a geração que a antecede se responsabilizasse por fazer melhores escolhas, até que essa geração atual amadurecesse. Então, a gente pensa em algo que hoje a gente vê que se perdeu, que é a questão dos limites, né? Os limites eram muito claramente demarcados nas famílias anteriores e se perdeu nas famílias atuais. Limite, gente, é uma profunda forma de amor, de cuidado, de respeito, e sem ele você desconstrói a identidade, o ego, porque o ego precisa de limites para se construir. Então, quando eu não dou limites a um filho, eu não estou ajudando na construção da identidade desse filho, eu estou desconstruindo, eu estou desconstruindo a identidade desse filho. Aí a gente lembra a citação de Paulo, quando ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quem vai dizer o que não convém à criança? A vida ou os pais? O que vocês acham? Os pais. E quando a gente não diz, a vida diz. Não tem jeito. Quando somos crianças, tem que ser os pais a dizer o que nos convém. Nós não temos maturidade para fazer essas escolhas. A autonomia vai sendo dada conforme vamos crescendo. Hoje é mais difícil educar um filho? Muito mais. Porque a cultura intervém muito mais rapidamente na família do que antigamente. Como eu falei, no intervalo dos desenhos, o consumismo, e a gente vê uma geração muito consumista e vazia de significados. Porque quando você fica no ter, você não investe no ser, e você fica preso ao consumo e vazio de significados. É o que um autor da modernidade vai falar, da modernidade líquida. Ele usa esse termo, modernidade líquida, que é a desconexão entre as pessoas. Cada vez mais a gente vê a desconexão entre as pessoas, a liquidez dos relacionamentos. Hoje, por exemplo, a gente vai num restaurante, tem uma família reunida e saíram para jantar, para almoçar, cada um com seu celular. Ninguém olha para ninguém. No máximo que acontece, olha que muito legal aqui, olha esse videozinho, vem aqui, olha isso aqui que eu recebi, e continua. Falta conexão. É o que chama de liquidez dos relacionamentos. O relacionamento das pessoas vai sendo perdido e vai tendo um aumento da exposição social. Eu, em vez de comer, eu estou tirando foto da comida cheia, e aí já posto, a comida está esfriando, mas o negócio é eu colocar lá para todo mundo ver, né? E aí eu posto, e eu coloco ali, eu coloco em tudo quanto é rede social que eu tenho, e eu quero mostrar que eu estou não sei onde, e que estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, curtindo isso, curtindo aquilo. E teve uma pesquisa da Universidade Alemã,
publicada numa revista científica médica em novembro de 2017, que diz que 84% das pessoas que frequentam as nossas redes sociais não nos curtem, invejam a gente. Quando você está lá se exibindo, né, naquela viagem, naquela comida, o outro está de repente lá comendo uma coisa, um arroz com ovo, que naquele dia não aconteceu aquela comida gostosa, e você está lá curtindo. Isso não está gerando nada de bom para a gente, né? Tem até uma palestra que um psicólogo ele coloca, que um amigo dele começou a postar que ele estava na melhor companhia do mundo, fazendo isso, comendo aquilo e viajando não sei para onde. E aí ele começou a ficar incomodado. Ele disse que passou uma mensagem particular, falou assim: meu filho, se você estivesse tão bem assim, você, com a pessoa que está do seu lado, você não ia estar perdendo tempo agora de ficar passando mensagem para todo mundo dizendo que você estava muito bem, né? E assim foi ficando a nossa vida, né? Com essa liquidez nas nossas relações. E aí o que aconteceu? A gente volta àquela pergunta inicial, né, feita por Kardec aos espíritos. Aconteceu um aumento do egoísmo, porque os laços estão cada vez mais desfeitos dentro da própria família. Eu estou dentro, mas eu estou fora. Eu estou com você, mas eu não estou com você. Eu estou do seu lado, mas eu não estou com você. Eu estou dentro e fora. Eu estou com e não estou. E isso é muito até adoecedor, né? Porque é dúbio, né? Eu estou aqui do seu lado, mas o que a gente precisa e o que um filho precisa é a presença emocional. O que é presença emocional? Não é presença física. Eu posso estar 24 horas ao lado de alguém e não ter uma presença emocional. É estar com o outro. Porque egoísmo é ausência. Egoísmo é estar numa relação pensando só na gente. Em qualquer relação. Quando eu falo que aquela pessoa tem que me fazer feliz. E não quando eu tenho a convicção de fazê-lo feliz. E aí a gente passa a entender a citação de Jesus quando ele diz: não vim para ser servido, eu vim para servir. E a gente se comporta tão diferente dele. A gente quer ser servido o tempo todo, de tudo. A família, gente, exige constante investimento da nossa parte na construção da harmonia do lar. É um investimento constante, não está pronto. É investimento o tempo todo. É algo que precisa ser construído diariamente pela minha vontade de crescer, de amadurecer e de servir. Não acontece naturalmente, é preciso investimento, é preciso trabalho, é preciso empenho diário, constante. Hoje a gente vê muitos casos de tragédias familiares que geram angústia. São muitas pessoas num sofrimento, numa angústia imensa, vivendo situações trágicas no seu relacionamento familiar e não sabendo como retomar esse lugar de autoridade de pais e de filhos. Eu já vi muitos relatos de pessoas que pensam muitas vezes em desistir de tudo, desistir da própria família, desistir da própria vida por não saber o que fazer. Então é preciso que a gente faça uma coisa chamada reintegração de posse afetiva. É voltar a assumir o seu lugar dentro da família. É retomada do terreno que você perdeu.
Se você tem um filho difícil, em que momento eu perdi esse meu lugar? Eu preciso reintegrar essa posse, esse lugar que em algum momento eu perdi. Perdi porque fiquei perdido, perdi por alguma razão, mas um grande exercício que a gente pode fazer é se perguntar o que meu pai, minha mãe, o que aconteceria quando eu era criança se eu fizesse algo assim. E aí muitas vezes a gente vai ter uma resposta diferente daquilo que a gente está fazendo. Eles não iam aceitar assim, não iam. Aí você começa a perceber o quanto você perdeu espaço. Espaço que é importante, isso é amor. Isso é amor. Na construção desse espírito que Deus confiou a você. Se seu filho está difícil, recupere agora. Agora. Vai ter guerra? Vai. Não é fácil. Não é fácil. Vai ter guerra? Vai. Mas é melhor a gente guerrear com aquele que a gente ama do que com aquele que a gente não ama. Porque senão outras guerras terão que ser enfrentadas. E quando a gente é espírita, a gente sabe que quando a gente desencarna, isso não termina com o nosso compromisso de maternagem ou de paternagem. E que do outro lado, a nossa consciência vai nos cobrar. E a gente vai começar a ter uma enorme culpa por ter cometido um aborto afetivo. Aborto afetivo. Você teve um filho, mas não cuidou. Você teve um filho, mas não se impôs. Filhos precisam de comando, orientação e ordem. E isso é amor. Não é mais aquela ditadura onde o filho não pode falar. Mas ainda assim, a gente precisa estar nesse lugar de comando, de orientação e de ordem. Não se deve perder o papel de pai ou de mãe para ter o papel de amiguinho. Nós podemos ser um pai amigo, devemos ser uma mãe amiga, mas nós não somos amiguinhos do nosso filho. Aí realmente é sair do lugar de autoridade que nós assumimos diante dessa grande função que é ser pai e ser mãe. Então é ocupar de novo esse espaço, é voltar à autoridade representada na família, a reconquista do espaço perdido. E é muito importante que a gente possa impressionar os nossos filhos com o nosso exemplo, porque a única forma de educar é o exemplo, não tem outra. Não é a melhor forma de educar, é a única forma de educar. Então é preciso que possamos ser uns para os outros um modelo, inspirar as pessoas pelos nossos exemplos, nossos filhos, as pessoas com as quais nós convivemos. Ser um agente de não corrupção do mundo no qual a gente vive, a partir da sua família e da sociedade que você usufrui dela. Porque a gente corrompe o mundo quando a gente tem uma família totalmente desestruturada, quando a gente não assume esse lugar de responsabilidade. E é preciso que a gente entenda o quanto Deus espera de nós num processo de cocriação e de coautoria. Quando Deus nos confiou seus filhos, porque os filhos da gente são filhos de Deus, assim como nós. Quando Ele nos confia um filho, nós temos um processo de cocriação e de coautoria. Estamos juntos numa tarefa
nós juntos com Deus, e é preciso que haja uma parceria. E muitas vezes não somos parceiros de Deus nessa tarefa. E os nossos relacionamentos são muito importantes para a forma como nos conduzimos no mundo. Nós estamos aqui, reencarnados, para nos ajudarmos mutuamente, para podermos fazer a diferença. É preciso que a gente possa pensar numa sociedade, na construção de uma sociedade mais voltada uns para os outros, que a gente possa ser fraternos, sair do nosso próprio lugar, do nosso próprio ego, dos nossos próprios projetos e abrir mão para pensar no outro. E aí a gente também pode pensar na nossa carência do Evangelho. Como somos carentes ainda do Evangelho e como precisamos vivenciar o Evangelho em nossas vidas. Todos nós precisamos ouvir falar de Jesus. E é muito importante que a gente possa, quem tem filhos pequenos, evangelizar os seus filhos. A importância da evangelização infantil. Se você perguntar a um filho pequeno, você quer ir para a evangelização? E se ele disser, não, eu não quero, lá é chato, lá tem isso ou lá não tem aquilo, o que você vai fazer? É o seu filho que escolhe o pequeno ou somos nós nesse momento que precisamos escolher por ele? Somos nós que precisamos escolher por eles, nós que temos que fazer essa escolha. Ofereça a Deus agora. Agora. E aí tem uma pergunta de Kardec aos espíritos que ele fala: por que é necessário passar pela infância? Né? Por que o espírito já não nasce, se ele está reencarnando, se ele já passou por tantas encarnações, por que ele reencarna criança? Por quê? Os espíritos respondem: durante esse período há uma flexibilidade no espírito, que os novos valores que a família bem educada possa proporcionar aos filhos sejam inculcados, para que quando as tendências anteriores venham a se manifestar, ele entre em crise, o que é a lei e o que é o instinto, o que Deus quer e o que ele tem querido, e como esse desacordo gera desarmonia, e à medida que eu faço coincidir o meu projeto pessoal com o projeto que Deus tem para a minha vida, eu vou fluir. Então é nesse momento que você vai fazer a diferença, vai ajudar a fazer a diferença para o seu filho na vida futura. Porque quando você evangeliza seu filho, você oferece valores de Deus. A disciplina salva os filhos. Teve uma pesquisa também em relação à conduta de jovens universitários que foram para o caminho das drogas ou a vivência de uma sexualidade mais transtornada, mais desequilibrada. E pesquisadores começaram a fazer diversos cortes, diversas perguntas, diversas hipóteses para chegar a compreender por que alguns jovens não iam para esse caminho e outros iam. E eles foram fazendo recortes, até que chegaram à idade dos 6 anos. E o que realmente pôde aparecer como diferença foi a evangelização dessas crianças. Esses jovens que não chegaram a ter comportamentos mais desequilibrados numa fase adulta ou já saindo da adolescência, foram aqueles jovens que foram evangelizados durante a infância.
Então, gente, a gente percebe a importância e a nossa responsabilidade em relação a ser pai e ser mãe. Porque todos nós, Deus nos deu muitos talentos. Nós viemos dotados de muitos talentos. E um dos talentos que a gente tem é ser pai e ser mãe. E o que a gente tem feito com esse talento que Deus nos confiou? Como a gente tem utilizado esse talento, né? Então, há momentos que é preciso, para que se volte a algum caminho, que a gente vá impor o nosso papel de pai, de mãe, para que a gente possa seguir aquilo que Deus teve para a gente como proposta quando nos confiou um filho. Porque senão a gente vai chegar no momento do nosso desencarne e que contas nós vamos prestar desse filho que Deus nos confiou. Não é fácil, né, gente? A gente sabe o quanto é difícil educar um filho hoje. Nós temos nós temos a cultura que facilmente é disseminada, entra dentro das casas, né? Hoje, ao mesmo tempo que essas conquistas tecnológicas foram muito positivas para a nossa vida, mas aí caiu no outro lado, que foi essa invasão desse materialismo dentro dos nossos lares. Mas a importância da gente poder reintegrar essa posse, ocupar esse lugar de pai e de mãe, esse lugar afetivo na vida de um filho, que não é contabilizado pelo tempo que se passa com ele, mas pela qualidade desse tempo. Oferecer valores de Deus, valores que dê condições a esse filho de mais tarde fazer as escolhas dele. Porque quando você, mesmo que esse filho ainda tenha muito, né, assim como nós, muita coisa a ser trabalhada para nesse processo de progressão espiritual. Mas quando você tem valores que foram oferecidos a você, você tem um conflito, né? Você pensa duas vezes, você tem culpa, a sua consciência te cobra, porque os valores de Deus estão dentro da nossa consciência, mas às vezes ficam adormecidos. E evangelizar um filho, oferecer valores de Deus para ele, é muito importante para que nesses momentos surja pelo menos aquela dúvida, né? Quais são os meus projetos de vida? O que eu tenho querido para a minha vida? Quais são os projetos de Deus para mim? O que Deus quer para a minha vida? E quando eu faço coincidir isso, a vida flui com muito mais facilidade. Para que a gente possa, no momento em que a gente voltar para a pátria espiritual e a nossa vida terminar, essa vida, e que quando for perguntado a nós o que fizestes com o talento que eu te confiei, com o filho que eu te confiei, que a gente possa ter a felicidade de poder dizer, como Paulo, na sua carta a Timóteo, ele disse: te devolvo, Pai, o talento que tu me deste, multiplicado em bondade, dignidade e sucesso. Muita paz para todos nós.
Música